Olá pessoal, tudo bem? Nós somos alunos da Escola de Engenharia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, da disciplina de Fenômenos do Transporte. Nós estamos aqui hoje com o propósito de explicar o capítulo 1 do livro do Franco Brunet, segunda edição, Mecânica dos Fluidos. Esse nosso vídeo aqui hoje é um AED passado pelo professor da nossa disciplina. O meu grupo é composto por mim, o Adson Augusto, o Marco Nunes Marinho e o Marcos Vinícius Gomes. Nós vamos estar aqui abordando alguns conceitos dessa disciplina que serão os conceitos iniciais para o estudo de outros conceitos e para aplicação nessa disciplina, de fenômenos do transporte. Primeiramente, a gente tem que saber o que é a disciplina em si. O que é fenômeno do transporte? Fenômeno do transporte é uma ciência que estuda o comportamento físico, dos fluidos, assim como as leis que regem esse comportamento. E a partir daí surge o primeiro conceito, que é o conceito de fluido. O que é um fluido? A gente tem a definição mais elementar de fluido, que fluido é uma substância que não tem forma definida, então ela assume o formato do recipiente. Então a gente tem a comparação entre um fluido e um sólido, para a gente poder observar bem o que é um fluido. Que um sólido ele tem forma e volumes definidos. Já um fluido ele não tem forma definida. Ele pode alterar sua forma de acordo com o recipiente em que ele é posto. Então, a partir desse estudo de que é um fluido, a gente tem que um fluido colocado em movimento, ele sofre a ação de uma força tangencial ao seu movimento. Essa força foi denominada força de cisalhamento, que ela pode ser traduzida por essa forma aqui. A tensão de cisalhamento é a força tangencial por unidade de área. A partir daí também surge outro conceito, que é o da viscosidade, que é a propriedade de um fluido de escoar, a facilidade que ele tem ou a dificuldade que ele tem de escoar. Por exemplo, a água, que ela colocada em movimento ou colocada para escoar, ela escoa com maior facilidade. Ela não tem tanta dificuldade para escoar, por exemplo, quanto o mel. E tem também que a viscosidade absoluta, que é a proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e o gradiente da velocidade. E tal fato leva à introdução de um coeficiente de proporcionalidade para ser aplicado também em estudos futuros, nessa disciplina. Que esse coeficiente é o μ, que está aqui na fórmula, O tensão de cisalhamento aqui é o μ vezes o gradiente da velocidade. Aí eu vou deixar aqui um exercício para vocês, só para dar uma fixada. Eu deixei aqui também uma fórmula que ela vai ser utilizada nesse exercício, que é o comprimento de fluido que preenche, por exemplo, entre um pistão e um cilindro, que é o comprimento do montante total, que é o cilindro, e o pistão, que é o diâmetro total, seria, menos o diâmetro do pistão. E aquele preenchimento vai ser aquele preenchimento dividido por 2, porque são dois lados. Então, vou fazer o exercício aqui bem rapidinho, só para dar uma fixada. Aqui nós temos que nesse exercício, ele é um pistão, colocado em movimento em um cilindro. Ele é colocado sofrendo a ação de uma força-peso, que é 4 newtons, e uma velocidade constante.
O que a gente pode retirar disso aí? Que quando ele tem a velocidade constante, nós não temos aceleração. Então, nós temos um equilíbrio dinâmico entre duas forças. A força peso e a força cisalhante. Que é mais ou menos assim. É igual ao peso. Aí a força cisalhante é a tensão de cisalhamento peso área. Aí só ajeitando aqui as formas. Aí ele pede qual que é a viscosidade absoluta, né? Aí eu só vou isolar ela aqui. Aí vai ficar o peso, vezes o comprimento de fluido preenchido, vezes a velocidade, vezes a área. Aí vai ficar μ, que é igual a... Aí eu vou transformar aqui para metro. Colocando aqui vai ser 10,1 menos 10 dividido por 2. Isso tudo está em centímetros. Aí aqui vai ser igual a 0,05 centímetros. É que eu já vou colocar em metros. Vou colocar em metros só para poder ficar mais fácil. Aí vezes a força peso, né, 4 newtons, velocidade vezes π, vezes 0,1, que é o diâmetro, né, transformado para metro, vezes 0,05, que é o comprimento do pistão. Aqui eu vou chegar no resultado de 6,37 vezes 10 a menos 2 newton vezes segundo por metro quadrado. Então, pessoal, encerro aqui a minha parte. E agora meu amigo Marco Marinho irá dar continuidade ao capítulo. Obrigado. Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de hoje e dando continuidade à palavra do nosso amigo Alisson. E eu vou trazer para vocês mais alguns conceitos da disciplina de fenômenos de transporte. Bom, eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos que a gente vai usar bastante, tanto agora no primeiro capítulo e no restante da disciplina. Bom, trouxe para vocês aqui o que é a definição de massa específica. O que é a massa específica? A gente tem como a sigla dela, que é ρ. O que é a massa específica? É a massa de fluido por unidade de volume. Então, a gente tem pela nossa fórmula, ρ igual a massa por volume. E outro conceito para vocês é peso específico, que é dado pelo gama. O que é o peso específico? É o peso de fluido por unidade de volume. Então, a gente tem gama por peso por volume. O que a gente pode definir por massa específica? O que a gente consegue ver por massa específica? Um exemplo, você tem um objeto que ele está com a garrafa de água, ela tem um líquido. Qual que seria essa massa específica dentro desse objeto? Então a gente tem massa específica através desse conceito. E peso específico, posso também dar da água. Qual seria o peso específico desse volume dentro da garrafa? E eu trouxe para vocês, para fixar um pouco a respeito da questão de líquido, de fluido, a gente tem o outro conceito, peso relativo por líquidos, que a gente dá pela gama de peso relativo. O que é isso? É a relação entre o peso específico do líquido que você quer analisar, e o peso específico da água. No caso, a gente está utilizando em condição padrão, a gente está usando a água como condição padrão. A gente tem o quê? Que o peso específico da água é 1000 kg por metro cúbico, ou 10.000 newton cúbicos.
E eu trouxe um exemplo para vocês fixarem melhor a respeito desse conceito. A gente tem um quê? Um exemplo. A gente tem uma substância que seu peso relativo é 0,8, a gente tem um peso específico da água, que é 1000, e qual seria o peso específico dessa substância? Então, a gente tem o quê? Que o peso específico é dado por γ igual ao peso relativo da substância vezes o peso específico da água. Daria nessa equação. Então, a gente tem um peso específico, que é igual a 0,8, que é da nossa substância, e da água, que a gente já sabe que a gente está usando em condição padrão. Seria 1000 por metro cúbico. Então, fazendo a soma, a gente tem o quê? Seria 800 por metro cúbico. A gente está transformando para Newton em metro cúbico, é só a multiplicação. Então, seria 8.000 Newton cúbico. Então, pessoal, esse é a minha parte para vocês a respeito da nossa disciplina e eu vou passar a continuidade para o nosso colega Marcos. Bom, meu nome é Marcos Vinícius e eu vou dar continuidade à explicação do meu colega Marco e vou falar sobre a parte de fluido. Bom, primeiramente, o que é um fluido? Fluidos são substâncias capazes de fluir ou escoar, como o próprio nome já diz, e eles não resistem a uma tensão de cisalhamento, como já foi explicado anteriormente. Os fluidos sempre vão assumir o formato do recipiente, ou seja, se você colocar um fluido nessa garrafa d'água aqui, ela sempre vai assumir o formato do recipiente, independente do fluido. O mel e o piche são fluidos também, mas que têm uma viscosidade maior, e se você colocar, por exemplo, um mel nessa garrafa, vai demorar um pouco mais, mas de qualquer forma vai assumir o formato do recipiente. Bom, nós vamos começar aqui falando de fluido ideal. O que é o fluido ideal? O fluido ideal é um fluido que não tem viscosidade, ou seja, a viscosidade dele é nula, e ele não tem perda de energia por atrito. Esse fluido ideal a gente usa para aprender realmente o conceito, porque na prática a gente sabe que não existe fluido ideal, que todo fluido vai ter perda por atrito, ou até a água tem uma viscosidade, o mel, cada fluido tem uma viscosidade diferente. E existem duas categorias de fluido, onde o fluido incompressível e o fluido compressível. O fluido incompressível é quando você aplica uma tensão no fluido e ele não altera o volume e também não altera a massa específica. Vamos supor, se você, uma garrafa dessa ou uma prensa hidráulica, se você comprimir, o volume não se altera. Já o fluido compressível é aquele fluido, por exemplo, gás, que se você comprimir, você vai alterar o volume. Um exemplo é o spray de barbear, que ali dentro tem um fluido que fica comprimido. E quando há efeito térmico, há uma necessidade de determinar a variação da massa específica. E nesse caso existem 4 tipos de variação: o isotérmico, o isobárico, isocórico e adiabático. Bom, o isotérmico é quando não há variação de temperatura, ou seja, quando a pressão dividida pela massa específica vai ser constante. O isobárico é quando não há variação de pressão, ou seja, a massa específica vezes a temperatura vai permanecer constante. Temos também o isocórico, que é quando o volume, não há variação no volume, que é a pressão dividida pela temperatura vai ser constante. Já o adiabático é quando não há troca de calor do fluido, que é a pressão dividida pela massa específica vai continuar constante. Bom, o capítulo 1 se encerra por aqui. Muito obrigado a todos.